dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Semana passada, na terça-feira, dia 16 de março, foram achados em Israel novos fragmentos de pergaminhos do Mar Morto, com textos bíblicos, com idade de 2000 anos atrás. Uma descoberta histórica. E hoje vamos falar sobre esse achado e suas curiosidades. Então já deixa o like no começo do vídeo que me ajuda demais na divulgação do canal. Desde já eu agradeço. Então, vamos para o vídeo. Desde a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, as cavernas do deserto da Judéia se tornaram alvo de saqueadores de antiguidades. Por essa razão, a autoridade de antiguidades de Israel corria contra o tempo para chegar às descobertas antes que elas fossem roubadas. Por isso, foi criada a Operação de Defesa do Patrimônio Arqueológico. A Operação de Defesa do Patrimônio Arqueológico se estendeu pela parte do deserto da Judéia, localizada na Cisjordânia, território ocupado por Israel desde 1967. A Autoridade de Antiguidades de Israel forneceu aos arqueólogos drones e equipamentos de montanha. Fragmentos encontrados. Os fragmentos foram encontrados em uma caverna na reserva natural Nahal Ever, no deserto da Judéia, ao sul de Jerusalém. O lugar é conhecido como Caverna do Horror, pois 40 esqueletos humanos foram encontrados ali durante escavações na década de 1960. Através de radiocarbono, foi possível descobrir que os fragmentos são do século II. Os textos, escritos em grego, permitiram reconstruir passagens do livro de Zacarias e Naum, que fazem parte do livro dos 12 profetas menores da Bíblia. Embora esteja escrito em grego, o nome de Deus está redigido na antiga escrita hebraica. Acredita-se que os fragmentos tenham sido escondidos no local durante a revolta de Bar Koba, um levante armado contra Roma durante o reinado do imperador Adriano, entre 132 e 136 d.C. Segundo arqueólogos israelenses, as cavernas serviam como refúgio para os judeus durante a revolta e também anteriormente na época da destruição do Segundo Templo em Jerusalém pelos romanos, em 70 d.C. Além dos 80 fragmentos de pergaminho, os cientistas também encontraram na Caverna dos Horrores um esqueleto infantil mumificado e uma cesta que foi descrita como a mais antiga do mundo, datando mais de 10.000 anos. Em outras cavernas da região, os arqueólogos encontraram retalhos de tecido, sobras de sandália, pontas de flechas, moedas e até uma harpa. Ter todos estes documentos históricos em mãos não foi fácil. Isso porque a Caverna dos Horrores fica a 80 metros abaixo da superfície e só pode ser alcançada por meio de rapel. Manuscritos do Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto são uma coleção de textos judaicos achada em cavernas no deserto da Cisjordânia. Trata-se de mais de 900 manuscritos encontrados entre 1947 e 1956, considerados uma das descobertas arqueológicas mais importantes de todos os tempos, porque inclui textos religiosos em hebraico, aramaico e grego, bem como a versão mais antiga conhecida do Antigo Testamento. Desde a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, as cavernas do deserto da Judéia se tornam alvo de saqueadores de antiguidades. Exatamente por essa razão, a Autoridade de Antiguidades de Israel corria contra o tempo para chegar às descobertas antes que elas fossem roubadas. Nestes novos fragmentos foi encontrada uma mudança textual completamente inesperada, que ainda não foi explicado. Em uma passagem, em vez da palavra portais, encontrada nas outras versões, o termo ruas aparece. Os arqueólogos estão tentando descobrir o significado dessa variação. Até o momento, 11 linhas de texto foram reconstruídas, incluindo parte de uma tradução grega de Zacarias, capítulo 8, do versículo 16 ao 17, em outro fragmento, versos de Naum, capítulo 1, do 5 ao 6. Além do nome de Deus escrito em hebraico, do texto de Zacarias que dizia: "Estas são as coisas que vocês devem fazer. Digam a verdade uns aos outros, façam a justiça verdadeira e perfeita em seus portões, e não planejem o mal uns contra os outros, e não amem o perjúrio, porque isso tudo são coisas que eu odeio, declara o Senhor." Curiosidades sobre os achados. Esqueleto de 6.000 anos atrás preservado.
arqueólogos descobriram um esqueleto parcialmente mumificado de uma criança entre 6 a 12 anos, enterrado em uma cova rasa sob duas pedras planas e envolto em um pano que data de 6.000 anos atrás. Era óbvio que quem enterrou a criança a envolveu e empurrou as pontas do pano por baixo dela, assim como um pai cobre seu filho, com um cobertor, disse Ronit Lupo, arqueólogo da Autoridade de Antiguidades de Israel. O esqueleto da criança e envoltório no tecido estavam notavelmente bem preservados e, por causa das condições climáticas na caverna, um processo de mumificação natural ocorreu. A pele, tendões e até mesmo cabelo foram parcialmente preservados, apesar do passar do tempo. Foi identificado também que a criança era uma menina. Cesta de mais de 10.000 anos atrás. Séculos de clima quente e seco significam que a Grande Cesta, datada de mais de 10.500 anos atrás, com capacidade para 90 a 100 litros e feita de material vegetal, pode fornecer uma nova visão sobre como os produtos eram armazenados, cerca de 1.000 anos antes da invenção da cerâmica. É provável que a nova descoberta seja uma parte ausente de um pergaminho dos profetas menores, descobertos em 1952, que inclui a profecia de Miqueias sobre o fim dos dias e a ascensão de um governante de Belém. A terra de Israel é o berço do povo judeu. Uma parte importante da longa história do país se passou lá, com 2.000 anos sendo registrados na Bíblia. Lá, sua identidade cultural, religiosa e nacional foi formada, e sua presença física foi mantida através dos séculos, mesmo após a maioria do povo ter sido exilada. Durante o longo período de dispersão, o povo judeu nunca cortou nem esqueceu sua conexão com a terra. Após o estabelecimento do Estado de Israel, em 1948, a independência judaica, perdida 2.000 anos antes, foi renovada. A arqueologia em Israel envolve a investigação sistemática de todos os resquícios do passado do país, da pré-história até o fim do domínio otomano. A grande quantidade de restos materiais é prova das muitas culturas que deixaram sua marca sobre a terra. O CEO do Ministério de Jerusalém e Patrimônio, Avi Cohen, comentou no comunicado que as descobertas são importantes não apenas para a própria herança cultural de Jerusalém, mas para a de todo o mundo. Você sabia? Muitas descobertas arqueológicas não são divulgadas imediatamente, até que tudo seja vasculhado e determinado que no local de pesquisa já não se tem nada importante, para evitar que saqueadores de antiguidades cheguem até o local e roubem artefatos importantes para a história, fazendo com que se perca informação. E aí, gostaram das curiosidades de hoje? Tem alguma sugestão para os próximos vídeos? Deixe aqui nos comentários, a sua opinião é muito importante para o canal evoluir. Se quiser ver mais curiosidades como essas, tem mais vídeos no canal. É só clicar nos cards que vão aparecer na tela final. Obrigado por assistir, até mais!